Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Prezados ouvintes, companheiros que acompanham a nossa Rádio Meimei, estamos de volta, cumprimentando a todos, desejando muita paz à família, a vocês todos, e que mais uma vez aqui possamos nos entender, buscando um tema que atenda às nossas necessidades de aprendizado e de reflexão. Em doutrina espírita não se acredita que haja mestres. Nosso único mestre é Jesus. Mas todos nós somos estudiosos, somos aprendizes da doutrina. Estamos aprendendo sempre. Ninguém é melhor que ninguém. E os espíritas não se julgam melhores do que nenhum outro segmento da sociedade, nenhum segmento religioso, filosófico ou científico. Estamos no mesmo barco, procurando o bem-estar individual, seja de cada um de nós, e o bem-estar coletivo de toda a comunidade. É muito difícil acreditar que cada um de nós pode ser feliz se o restante da sociedade não estiver bem. Enquanto houver sofrimento, dor, fome, perseguição, violência no mundo, ninguém vai ser totalmente feliz aqui nesse planeta. Infelizmente, essa é a realidade. É por isso que Jesus acenou para um novo céu e uma nova terra. É por isso que Jesus acreditava no ser humano, acredita no ser humano, que nós seremos capazes de chegar a uma condição espiritual tão elevada, capaz de extirpar totalmente o mal no nosso mundo, fazer com que aqui permaneça somente o bem. Então nós retornamos hoje à Web Rádio Meimei, a emissora espírita da cidade de Garça, e através dela chegamos até você. Vamos falar de um tema muito presente, muito importante na vida de cada um de nós, não só do espírita, claro, mas de toda pessoa, todo cidadão, seja desta ou daquela religião, tem ou não tem a religião. Esse é o menos importante. O mais importante é fazer como o samaritano da parábola. Lembrem-se de Jesus. Quem Jesus elegeu como aquele que faz realmente a vontade do Pai. É quem faz o bem. E vocês já refletiram sobre o valor do bem? Já perceberam que para fazermos o bem, nós precisamos utilizar nossas mãos? Pois esse é o nosso tema de hoje, mãos. A mão simboliza atividade. Simboliza algo que esteja se fazendo para se chegar a um resultado. São as mãos que, na verdade, dirigem a nossa vida. Então nós vamos, para iniciar essa abordagem, ler um soneto de autoria do espírito Alta de Souza, pela mediunidade de Chico Xavier. Oportunamente, nós vamos falar de Alta de Souza, para vocês verem de onde veio esse soneto. Preste atenção, diz o soneto: harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela.
Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga, ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda e nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com o Cristo, ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos seus braços. Ao lado da beleza desse planeta, desse soneto, melhor, estética desse soneto, nós temos o significado profundo dessa mensagem de Alta de Souza. Após observar e analisar o rendimento escolar e performance de 259 alunos da Universidade de Illinois, Estados Unidos, o pesquisador Charles Hillman e sua equipe concluíram que as melhores notas de matemática e de leitura foram dos alunos que mais se empenharam em atividades físicas. Com isso, o cientista afirma que já tem argumentos para dizer que a atividade física, a atividade do nosso corpo, as nossas mãos, nossos pés, modifica as funções relacionadas à aprendizagem, estimulando os impulsos elétricos do cérebro. Um outro estudo, desta feita na Universidade de Califórnia, também nos Estados Unidos, sobre a responsabilidade da psicóloga Sonia Lyubomirsky, pediu aos participantes que praticassem ações gentis durante 10 semanas. Entenderam? Eles deveriam praticar gentileza durante 10 semanas. Todos registraram um aumento na felicidade durante o estudo. Os que praticaram ações variadas, como oferecer para ajudar a lavar a louça, fazer elogios ou segurar a porta aberta para um estranho passar, registraram níveis mais altos e prolongados de felicidade, em comparação com os que repetiram sempre a mesma atitude, e nada fizeram. Gentileza e boa vontade, afirma a pesquisadora, estão relacionadas à felicidade. E as pessoas que tentam ser mais gentis no dia a dia tendem a experimentar mais emoções positivas e se tornarem mais alegres. O mecanismo que explica essa relação foi mais esclarecido por um estudo que veio posteriormente e que foi realizado na Universidade Hebraica, em Israel, no ano de 2005. A gentileza está ligada ao gene que libera uma substância chamada dopamina, neurotransmissor que proporciona bem-estar. Quando o filósofo grego Anaxágoras, mais de 400 anos antes de Cristo, afirmou que o homem só pensa porque tem mãos, com certeza ele antevia o que hoje a ciência está procurando desvendar como um fator participativo no desenvolvimento da inteligência e do sentimento do ser humano. As mãos não são apenas extensões do nosso pensamento, pois com elas colocamos em prática aquilo que pensamos. Elas estimulam, educam nossas atividades mentais. Aliás, as mãos representam a dinâmica do corpo. É o principal instrumento de nossas ações. Elas não só atendem às ordens do pensamento, como elas ensinam o pensamento a pensar, estimulando a memória, raciocínio, a imaginação e outras operações mentais. Foi sempre essa ideia que os grandes educadores criaram a partir dela o conceito de escola ativa,
para que os alunos não ficassem apenas na teoria, mas eles pudessem, de imediato, começar a pôr em prática o que estavam estudando. Aliás, Jesus fez isso com os seus discípulos. Se você prestar bem atenção nos evangelhos, você vai verificar que os ensinamentos de Jesus, a forma de Jesus ensinar, não se restringia somente ao que ele falava, mas ao que ele fazia. E ele fazia à frente dos seus discípulos para que eles aprendessem, para que eles o imitassem. Jesus ia à frente e eles iam atrás, fazendo bem, praticando bem a gentileza, o amor, abençoando as pessoas, amparando aqueles que estavam precisando. Era isso que eles faziam. Hoje existe dentro dos estudos sobre educação e o desenvolvimento mental uma área dedicada à psicomotricidade, que estuda a relação íntima entre a atividade mental e os movimentos do corpo. Na criança especificamente, mas também em qualquer idade, até mesmo nas pessoas idosas, os movimentos estimulam as áreas cerebrais, facilitam a criação de redes neurais, ativam o raciocínio, a memória e a criatividade. É por isso que a natureza criou mecanismos que fazem com que a criança seja sempre ávida de movimentar-se de forma intensa e constante. Com a crescente incidência do mal de Alzheimer e outros tipos de demência, o exercício físico é recomendado pelos geriatras, pelos neurologistas, pelos psiquiatras, a fim de estimular certas áreas cerebrais, pouco acionadas ou inoperantes. É interessante citar aqui, a título de exemplo, que o mestre de Allan Kardec, antes de Allan Kardec ser Allan Kardec, quando ele estava estudando lá na escola de Verdun, Suíça, era Pestalozzi. Jean-Henri Pestalozzi, conhecido como o pai da pedagogia moral. O Pestalozzi, na escola onde ele estava, que era uma escola que atendia crianças órfãos, inclusive, abandonadas, e ao mesmo tempo atendia crianças que podiam pagar a escola, como o caso da Allan Kardec. Ele levava essas crianças às atividades que dessem mobilidade ao corpo e estimulassem os sentidos. Por isso as crianças aprendiam a amar a natureza, amar as plantas, plantando, semeando, cultivando, tratando das plantas, acompanhando todo o desenvolvimento dos vegetais. E eles acabavam produzindo aquilo que eles consumiam, a própria comida, o próprio alimento que utilizavam na escola provinham da produção da própria escola pelos alunos. O Pestalozzi acreditava que não dava para separar o conhecimento teórico do conhecimento prático. Se você quiser separar, você não vai ter um conhecimento incompleto. É como querer, por exemplo, que a criança entenda como que uma semente germina, como que a planta cresce, como que ela amadurece, como que ela produz outras sementes. A criança tem que ver, ela tem que manipular isso. É a vida, isso é a lei da vida, não é nenhuma invenção do Pestalozzi. A lei da vida é assim. A gente aprende fazendo. E quanto mais o indivíduo faz, mais ele aprende.
Aliás, a maior parte realmente do conhecimento nosso, ou seja, do domínio que nós temos sobre a vida, foi o que nós aprendemos na vida, no dia a dia da nossa vida, fazendo. A escola dá a teoria. As escolas atuais, elas não têm essa visão assim, de escola ativa, voltada para a atividade, a não ser escolas técnicas, né? Os cursos técnicos. Um aluno vai fazer enfermagem, ele tem que ter estágio de enfermagem, fazer medicina, estágio de medicina, fazer mecânica, tem que ter estágio de mecânica. Qualquer área de estudo e conhecimento, ele vai ter que fazer o estágio para poder realmente educar o seu corpo na utilização desses meios que lhe dão o domínio sobre aquele tipo de ação que ele está desenvolvendo. Jesus fazia questão de colocar seus discípulos à frente dele, para atuar em favor das pessoas que necessitavam. Hoje se fala as pessoas em condição de vulnerabilidade. Vulnerável é aquele que é atingido, né? É fraco. Então, os vulneráveis são os necessitados. Logo, a escola de Jesus era uma escola ativa, voltada para a atividade, voltada para o uso das mãos, principalmente. Por isso, seus discípulos podiam praticar a gentileza, estimular as mãos, educar-se espiritualmente, vivenciando a alegria de servir. É de Jesus que colhemos a lição de que, para ser bom, é necessário fazer o bem. Para ser bom, é necessário fazer o bem. Para fazer a caridade, é indispensável movimentar o corpo. Para se ter Deus no coração, é preciso se entregar ao exercício do bem ao semelhante. Nesse mesmo sentido, a Madre Teresa de Calcutá, que todo mundo ouviu falar, uma dos espíritos mais evoluídos que estiveram conosco, que se dedicava realmente ao próximo, sem nenhum interesse pessoal, a Madre Teresa de Calcutá, uma das expressões mais elevadas da caridade sobre o planeta Terra, deixou-nos o seguinte lembrete: é mais sagrada a mão que ajuda do que a boca que ora. É mais sagrada a mão que ajuda do que a boca que ora. Quando você está ajudando alguém, quando você está estendendo a mão para alguém, aquele ato é mais do que uma prece, é mais do que uma oração. Aquele ato é um encontro com Deus. Pense nisso. Pense nisso. A palavra caridade vem do latim caritas, quer dizer ser solidário em relação a todos, principalmente em relação àqueles que mais precisam de ajuda. Tal palavra, por sua vez, traduz o real sentido da palavra amor, que Jesus utilizou do grego agape, ser solidário, ser fraterno, que traduz com precisão o amor a que ele se referiu. Portanto, meus caros amigos, isso não é invenção nossa, isso é realidade da vida. O mundo precisa de nós. Por isso estamos aqui. Por isso que Deus nos colocou nesse planeta. Cada um de nós, seja em qual condição se encontra, não nasceu aqui simplesmente para viver a sua vida independente dos outros. Pelo contrário, cada um nasceu para dar alguma coisa para a humanidade. Tem um papel nos planos divinos. Para melhor informação de todos, os evangelhos foram escritos originariamente em grego, língua que Paulo de Tarso entendia ser capaz de difundi-lo pelo mundo civilizado da época. Por isso que nós citamos aí o ágape,
O ágape em grego, né, quer dizer amor. Foi traduzido, o amor que Jesus ensinou, para o grego foi traduzido como ágape, que é o amor incondicional. É o amor para todos. Não é amor para esse ou para aquele, para a mãe ou para o pai. É amor para todos, indistintamente. É um amor do samaritano, da parábola. Para finalizar, caros amigos, nós vamos ouvir novamente, vou dizer novamente para vocês, o soneto de Alta de Souza, para você perceber agora a grande mensagem cristã que esse Espírito nos trouxe através da mediunidade de Chico Xavier. Preste atenção. Harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, desce, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda, nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com o Cristo ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Muito obrigado pela sua atenção. Deus esteja com todos nós, nos abençoando, e até a próxima oportunidade. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Queridos amigos, em sintonia com o plano maior, vamos realizar e vivenciar o nosso Evangelho no lar. Permitir que os nossos pensamentos se conectem a algo sublime para acolhermos os emissários de luz e amigos celestiais que vêm em nosso auxílio, trazendo a paz e o equilíbrio de que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Do livro Sinal Verde, Apresentações. Em se vendo o objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos, mas, se você apresenta alguém, é justo que lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento deselegante para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho
a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio ou de amparo, ainda quando semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e de compreensão. André Luiz. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar de nós mesmos, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Finalizamos a mais um Evangelho no Lar. Agradecidos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, médico de homens e de almas, e a Maria de Nazaré, nossa mãe amorada, por todas as bênçãos recebidas. Que a paz e a fraternidade seja emanada por toda a atmosfera terrestre como raios de luz através de nossas vibrações, nesse momento tão sublime de mentes conectadas pela vitória do bem. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.